Oi, hoje é a resenha do conto O Soares e o Pereira, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. E essa é a pequena última história dessa coletânea. Portanto, lá no finalzinho do vídeo, você vai conhecer um novo livro para as quintas-feiras, aqui no projeto Contos do Meio-Dia. O Soares e o Pereira, empregados do mesmo escritório, eram inimigos de alma. Não havia questão de serviço, ainda que rigorosamente não pudesse surgir conflito entre os dois, em que não surgisse conflito entre os dois. E, embora nunca conseguisse por aquelas vias chamadas de fato, fervia em pouco tempo a descompostura mútua. De besta para cima e para baixo, todos os arredores de malandro, com passagem por gatuno e grande escala por tudo. Encontrar-se era discordarem. Olharem-se era a primeira palavra de se descomporem. Assim começa O Soares e o Pereira, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história justamente desses dois cidadãos que trabalham, claro, no mesmo escritório e meio que eles não se suportam um ao outro, né? Não dá para entender direito se é picuinha exatamente ali do serviço ou realmente aquela coisa de não ter batido o santo entre esses dois portugueses, com certeza. Sim, eles não se bicam e não tem como mudar essa questão. Ou será que tem, né? Porque um dia Soares está conversando com um amigo, aí sim ele gosta da pessoa, né? E esse amigo dá uma boa dica para ele. Ah, você precisa combater essa intriga que Pereira faz com você. Não, não, não. Acabe com isso. Eu tenho uma boa maneira de como liquidar esta questão. Soares fica, ah é? Pois diga então do que se trata. O amigo diz, mas eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto, que é um pouquinho engraçado, mas também não é muito não. Minha avaliação do texto, e cá estamos no último pequeno texto aqui dessa coletânea de Fernando Pessoa. E sim, vocês sabem que eu sofri muito durante todos esses longos 21 contos. Muito sofrimento por aquela questão que todo mundo, claro, já sabe, aquelas coisas filosóficas, aqueles textos chatos, realmente ficava entediado e não curtia a maioria dos textos aqui presentes. Bom, chegamos ao último e pelo menos ele é rápido, curtinho, exatamente uma página, aí você vira e descobre que só tem mais 3 linhas. Curto e grosso. Sim, aqui não temos nada de filosofia. Ou talvez a gente até tenha um pouquinho lá exatamente no finalzinho. Mas isso é uma questão até duvidosa. O que vale? Qual é a história da vez? Essa intriga entre esses dois amigos, Soares e Pereira. Quer dizer, amigo não, né? Eles são companheiros ali de trabalho, não dá para dizer que tem uma amizade, porque eles não se bicam completamente, né? Muito pelo contrário, são inimigos declarados praticamente. Enfim, a questão que eu deixei ali na abertura do texto é que, sim, um amigo de Soares propôs uma ideia muito da boa. Mas é curioso que tem aqui um detalhe que vale a pena ser dito, né? Que, na verdade, se eu acho aqui rapidamente, o conselho aqui dado pelo amigo talvez não seja muito bom. Logo a seguir do texto que eu li para vocês, continua dessa forma. Um dia o Soares, que era o mais inteligente e por isso o mais estúpido dos dois, e por aí vai, realmente a ideia que ele recebeu talvez não tenha sido muito boa, né? Se ele fosse um pouco mais esperto, talvez ele pensasse em outra solução. Mas enfim, na verdade, cá entre nós, eu não posso dizer qual é a ideia do amigo, porque senão eu mato completamente esse texto, porque, claro, texto tão curto, realmente eu não tenho muitas ideias expostas por aqui, né? Você meio que diz uma coisa, você já diz a coisa principal. E é literalmente, claro, essa tentativa de acabar com a rusga entre Soares e Pereira resulta, aliás, é uma coisa até óbvia. Se os dois não se bicam, como evitar? Aliás, eles não se bicam e eles ficam trocando muitas farpas, altas farpas, quase saindo realmente, como é dito no texto, às vezes de fato. Eles só faltam realmente rolar pelo chão do escritório, de tantos motivos que um contradiz o outro lá em termos dos assuntos do escritório. Realmente não é uma rusga pessoal, talvez seja uma coisa mais realmente ali do serviço deles. Mas realmente é uma coisa talvez óbvia. Se você para um pouquinho para pensar durante esse rápido texto, é que talvez não dê nem tempo, né? Você começa a pensar, já vem a solução proposta pelo amigo do Soares e logo em seguida já acaba o texto. Quer dizer, talvez você não tenha tempo realmente de pensar no óbvio e realmente como evitar uma guerra. Aliás, naqueles 3 linhas finais que eu disse que o texto acaba, exatamente a última linha é um texto em puro latim. Aliás, eu esqueci
qual é o texto. Deixa eu ler para vocês, vamos ver se vocês são bons de latim e conseguem traduzir. Se vis bellum para pacem. Entenderam? Não? Também não. Tive que recorrer ao Google, né, que diz que se você quer guerra, prepare-se para a paz. Aí ficou melhor de entender, né? Bom, dito isso, né, sem também traduzir exatamente para vocês o que acontece aqui no desenvolvimento dessa pendenga, é basicamente isso, né? Se duas pessoas estão em guerra, se propõe a paz por um dos lados. É isso. Entendam como quiser. Na verdade, é o óbvio, realmente. Duas pessoas que estão se bicando, o que a outra tem que fazer para meio que parar a confusão? É exatamente isso que vocês pensaram. Sim, poderia dizer aqui claramente, mas seria um spoiler, né? Estaria dando spoiler. Mas no fundo, o que importa desse texto aqui de Fernando Pessoa, como disse, o mais rápido de todos, porque é apenas uma página. É uma bela de uma decepção, claro, traduzindo para vocês, né? Parece que até um texto cômico, você pensa, ah, que engraçado. Não, não é exatamente engraçado. Você pode até considerar como uma piada o que aconteceu aqui neste, vamos colocar entre aspas, conto. Na verdade, é só uma situação engraçada, uma situação tensa. Na verdade, é aquela coisa, esta base aqui poderia desdobrar para muitas outras coisas, inclusive questões filosóficas. Pois é, Fernando Pessoa. Dessa vez você não quis e até poderia. Quer dizer, o finalzinho, né? Essa coisa, né? Se você pretende a guerra, venha com a paz para substituir que você pode resolver a pendenga. Não deixa de ser, claro, uma avaliação filosófica a respeito do conflito, a necessidade de conflito das pessoas, dos homens, dos seres humanos. Sim, a pessoa podia muito bem, a partir daí, descascar esta batata e gerar muitas coisas tediosas. Ainda bem que ele não fez também, mas é aquela coisa, né? A gente fica tão mal acostumado dele ter um certo comportamento filosófico que quando ele não apresenta exatamente isso, você fica até com a sensação de vazio. Poxa, não vai filosofar nem um pouquinho pra gente? Às vezes num tema até oportuno, interessante, mas fica nisso. Na verdade, parece que realmente o pessoal só quis fazer uma piadinha. E inclusive o organizador aqui da coletânea até comenta, né, talvez essa situação aqui não tenha sido nenhuma grande ideia tida pelo autor português, mas na verdade ele testemunhou isso no próprio escritório onde ele trabalhava. Quem sabe, né, até um dos dois aqui, o Soares ou o Pereira, é o próprio Fernando Pessoa. A gente pode considerar isso também, ou seja, que ele só pegou um cotidiano que ele tinha e colocou dentro de um texto em prosa. Ou seja, realmente isso aqui não é lá grande coisa, mas de maneira alguma. Claro, no fundo, você pode dizer que sim, tem uma abordagem do começo ao fim, o ciclo se completa, a frase final em latim realmente fecha com o conceito apresentado desde o começo, tem tudo sentido aqui, ou seja, na verdade esse texto ele não está mal construído, ele é sim bem estruturado, mas no fundo ele não quer dizer nada, ou melhor, não traduz muitos sentimentos para quem está lendo. Naquelas, você vai ler agora e daqui a algumas horas vai esquecer. Aliás, eu tinha esquecido, eu li esse texto aqui uns 2 ou 3 dias atrás. Aí quando eu comecei a gravar o vídeo, eu não sabia o que dizer, precisei ler de novo, claro. Ainda bem que é uma página só, e é mesmo, é a história dos dois portugueses que não se bicam e tem uma soluçãozinha ali. E é isso, não há como você ficar marcado por tão pouco, você não vai se lembrar disso depois de um tempo. Eu não me lembrei, ninguém acho que vai se lembrar. Provavelmente nem Fernando Pessoa se lembrou depois que escreveu, depois de uma semana. Ah não, é aquela coisa que aconteceu lá no escritório, eu passei para cá. Quer dizer, se ele não for o próprio Soares, o próprio Pereira, realmente ele esqueceu. Se for um dos dois, aí então tudo bem. Ainda tem na memória, ou enquanto ficou vivo, né? Enfim, eu quero dizer realmente que esse texto aqui, para fechar esses tantos 21 aqui presentes, foi decepcionante. Aliás, é aquela, né? Para que está aqui nessa coleção, né? Nessa seleção de contos? Podia ser dispensado, como vários outros, mas é aquela coisa, né? Um contexto de você resgatar muita coisa que não foi conhecida de um autor que sempre foi caracterizado mais por sua poesia, não por sua prosa. Então, quando se acha um bando de textos, sempre vale lembrar, né? Muitos dos textos presentes aqui nessa coletânea estão com algumas palavras faltando, porque estava tudo manuscrito e o pessoal que foi fazer a datilografia, não a digitalização, não conseguia entender que palavra que estava escrito ali. Literalmente era substituído por um sinal gráfico. E é curioso, né? Às vezes você está lendo a frase, falta uma palavra, você não consegue entender, você não consegue sacar qual que é. Realmente é uma coisa que às vezes a gente não tem essa percepção, né? Você pensa, não, a gente deduz, né?
pelo contexto do que está sendo dito, a gente consegue sacar uma palavra que ali talvez não esteja legível. Muito pelo contrário, em quase todas as situações aqui, eu nunca consegui pensar numa palavra que se encaixasse. Até teve um vídeo alguns atrás, uns 2 ou 3 atrás, que eu até comentei que sim, eu coloquei uma palavra lá porque eu consegui pensar numa, e acho que, claro, o pessoal que fez o livro não quis arriscar inventar palavras na boca ou na mão do pessoa. Enfim, mesmo que seja um livro de resgate, alguns textos aqui realmente podiam ter sido excluídos, ou pelo menos ter um belo de um aviso aqui, né? Por sua conta e risco. Na verdade, né, o autor aqui que fez a seleção dos contos, dos textos, melhor dizendo, que alguns não dá para ser considerado como conto quase, dá para perceber que ele é um grande fã, né? Ele não arrisca falar mal de nenhum dos textos. Do máximo que ele fala realmente é que sim, um texto ou outro não está incompreensível porque ele está incompleto. Aliás, também tinha isso também, não é só pequenas palavras que faltavam no corpo do texto. Vários deles estavam incompletos mesmo. Infelizmente, a pessoa faleceu antes de poder terminá-los, ou simplesmente ele havia encostado realmente num canto de uma gaveta. Aí não dá pra gente saber, né, por que ele não terminou esses textos. Porque não teve tempo ou porque foi por falta de ideias de fato. Enfim, para esse término aqui da coletânea, não tem como dizer que eu curti, porque realmente foi decepcionante. Portanto, para o Soares e o Pereira, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo apenas 2 asteriscos. E já vou esquecer o que eu acabei de me lembrar, com certeza. Bom, o que importa agora é que vamos continuar com uma outra coletânea aqui, o projeto Contos do Media, e será um novo livro para então as próximas quintas-feiras. E será algo também que vai durar bastante. Temos aqui, ó, clássicos do conto russo. Muita coisa boa que a gente vai ver por aqui. Temos, deixa eu ver se está aqui presente na capa, 24 histórias de 12 autores diferentes, ou seja, sempre teremos uma dupla para cada um dos autores aqui presente. Teremos, por exemplo, Pushkin, Babel, Gogol, Turgenev, Dostoiévski, Tolstói, Leskov, Chekhov, Gorky, Bunin, Andreev e Bukharov. Sempre 2 textos presentes. E vamos começar então com Pushkin. É isso que falamos. Pushkin, Alexander Pushkin. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vai ficar por isso mesmo. O primeiro texto se chama O Chefe da Estação. Vamos ver se é um texto já interessante logo de abertura. Aquela coisa que eu sempre digo, né? Uma boa coletânea começa com um texto excelente que faz com que a gente sempre fique com vontade de ler mais e mais. Quando começa com um texto frio, aí é um problema, mas tudo bem, né? Às vezes é indício que não vai ter muita coisa boa pelo caminho. Enfim, a gente vai conferir no próximo vídeo aqui para as quintas-feiras. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas e outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Media, edição 2020. E tchau!